Nova Estela, Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa produzido aqui na Monte Alegre, mas com o apoio do Programa de Estudos Pós-Graduados em História da Ciência, que acontece, né, num campus menos conhecido da PUC, na Marquês de Paranaguá, pertinho da Praça Roosevelt, uma pequena ilha de verde na cidade de São Paulo, e que lá nós temos a área de Tecnologia e Ciência da PUC e o nosso programa de História da Ciência, que apoia aqui a nossa entrevista semanal sobre temas onde a gente busca debater a ciência da nossa atualidade, buscando as suas raízes, a sua história, a sua filosofia e colocando então em debate aquilo que hoje em dia tanto participa da vida das pessoas, por várias maneiras, da tecnologia até todas as formas de participação da ciência. E hoje nós temos, não é um professor do nosso programa, como muitas vezes acontece, temos um outro professor da PUC São Paulo, professor Renato Mezan, que está aqui conosco e que eu tenho certeza vai nos dar uma oportunidade de conhecer uma área pouco explorada ainda no nosso programa, espero que a gente comece a aprofundar mais o tema, que é a área da psicanálise, a área da ciência da alma. Talvez a gente está acostumado com ciências dos átomos, dos números, da matemática. Hoje a gente vai dar vamos dizer assim, um novo foco, né? E eu gostaria de começar inicialmente agradecendo a presença do Renato. Inicialmente, Renato, acho que se a gente falar um pouquinho da história da psicanálise, né? Que os homens contam os carneiros e as suas peles dos carneiros há milhares de anos, a gente sabe, quando a gente fala de história da matemática, né, que eles medem os terrenos para fazer os plantios, também a gente sabe pela história da física, ou observam as estrelas, nossas novas estrelas no céu. E a psicanálise, onde é que a psicanálise se enraiza? Né? Bem, primeiramente, obrigado, né, Zé Luiz, a você e ao programa de Estudos em História da Ciência pela oportunidade, né, de apresentar essas questões e discutir aqui com uma pessoa experiente e aberta como você, né? Porque o nosso assunto é justamente o caráter científico da psicanálise e, claro que no seu contexto histórico também. Então, muito brevemente, né, onde entra a psicanálise na história da ciência? Ela é relativamente recente, né? Ela surgiu no final do século XIX, por volta de 1895, 1900, por aí. E graças à exploração, digamos assim, de um homem, né, que todos sabem foi Sigmund Freud, viveu nesse período, de 1856 e morreu em 1939. Então ele pega a segunda metade do século XIX, um período de grande florescimento científico, né, em todas as áreas, e o primeiro terço do século XX, que também foi um período de grande inovação tecnológica e científica em inúmeras áreas, inclusive nas ciências humanas em geral, né, das quais faz parte da psicanálise. Então, o que deu origem à psicanálise, né? Assim como hoje a depressão é a doença da moda, a gente pode dizer, no final do século XIX, a doença da moda, ou aquela que mais intrigava, pelo menos, e era mais difundida particularmente entre mulheres, mas não só, era a histeria. Nós chamamos hoje de histérica uma pessoa que é exuberante, fica gritando, né, tem comportamentos esquisitos e chama atenção. Para de ser histérico, a gente fala para alguém, né, alguém que está gritando. Mas a histeria é bem mais do que isso. A histeria era uma doença que se julgava afetar somente as mulheres e que foi batizada já no tempo dos gregos pelo Hipócrates, a partir do termo hysteron, que quer dizer útero em grego. Então a ideia era que o útero ficava passeando dentro da barriga das mulheres e por razões desconhecidas, e isso provocava então comportamentos esdrúxulos, e daí o nome histeria, né, para essa doença. Na verdade, era uma coisa bastante misteriosa, porque ela apresentava sintomas muito espetaculares, né? Não só gritos e coisas do tipo, mas sintomas físicos, corporais, paralisias, né? Contraturas, tremedeiras, enfim, coisas que, ao se buscar a razão física, fisiológica, etc., né, desses comportamentos, desses sintomas, não se encontrava nada. Então, era claramente alguma coisa que estava entre o psíquico e o somático, mas
assim como hoje, no final do século XX, início do XXI, havia uma postura de evitar explicações tidas por sobrenaturais e místicas, né? E já havia o desejo na medicina de encontrar, e nas ciências físicas em geral, né, de encontrar causas físicas para fenômenos físicos e somente causas físicas para fenômenos físicos. Físico eu estou tomando no sentido amplo aqui de material, né, causas materiais. Bom, está aí uma doença que atinge um monte de gente, né, e que claramente tem sintomas materiais, porque quando você não consegue andar ou não consegue enxergar, isso é um sintoma material, né, mas faz-se um exame oftalmológico, não tem nada errado com o seu olho, né, e nem por isso a pessoa enxerga. Primeira hipótese, elas estão mentindo. Né, o que a histérica precisa de uma boa surra, entendeu? Para parar de ser chata, né? E, bom, só que não funciona, era verdade, elas não conseguiam enxergar, né? E às vezes não conseguiam enxergar somente um lado, hemianopsia chamava-se isso, metade, não ver metade, né? Hemianopsia. E o outro olho enxergava bem. E um olho não enxergava nada. Ou então a pessoa tinha uma paralisia que não conseguia caminhar, fazia-se um exame, sei lá, médico, nada de errado, mas não tinha reflexos, né? Quando se inventou o raio-x, começou a se fazer, né, ver, estava tudo direito e a mulher não andava. Bom, para encurtar a história, claramente havia aí um componente psicológico. Só que a ideia de um componente psicológico, emocional, era inaceitável, porque não era científica, né? Quem é que tinha falado das emoções, das paixões, da complexidade, digamos assim, dos sentimentos e da alma humana não eram os cientistas, né? Nem os médicos, eram os literatos, os dramaturgos, os poetas, os romancistas, né? Então, o comportamento das pessoas sempre intrigou quem conta histórias, e é necessário explicar por que o personagem age dessa maneira e não daquela. Então, a partir disso, foi se desenvolvendo ao longo de toda a história da literatura, de 1000 anos antes de Cristo até hoje, o estudo, a análise do comportamento, do caráter, das ações, né? E no tempo em que Freud começa a se interessar por isso, no final do século XIX, havia uma tradição vastíssima disso. Já havia o romance psicológico europeu, Dostoiévski, né, e outros escavaram profundamente, né, a alma humana e estabeleceram Balzac um na catálogo. França, né? Balzac, exatamente. Bom, Shakespeare, Cervantes, né? O próprio Freud dizia que tinha aprendido mais psicologia com os autores de literatura do que com os psiquiatras do seu tempo, né? No que ele estava coberto de razão, porque realmente, você ainda hoje, quando alguém quer saber sobre os ciúmes, a primeira bibliografia que eu recomendo é Otelo, né? Você quer saber sobre o despertar da paixão adolescente, Romeu e Julieta. Não se escreveu nada melhor desde então, né? E então ele se dirige a esses autores, era um homem culto, né, como muitos da sua época, e se dá conta de que há uma riqueza muito maior na descrição pormenorizada, né, dessas atitudes e desses mistérios da vida humana na literatura do que na ciência. Bom, só que precisava juntar as duas coisas, né? Quem começa a fazer isso é um homem notável, um professor francês chamado Charcot, Jean-Martin Charcot, que fazia em Paris o que se chamava, então, e ainda hoje se chama, nas faculdades de medicina, de présentation de malade, que quer dizer apresentação de doentes, e que consiste em você chamar alguém que tem um problema qualquer, fazer uma entrevista com essa pessoa diante da classe, né? E seria o equivalente psiquiátrico da visita médica ao hospital, onde você vai com os doentes, com os estudantes de leito em leito, e mostrando, etc. E tal. Bom, ele fazia isso com as histéricas que estavam internadas no hospital da Salpêtrière, né? E isso era um acontecimento mundano em Paris, como aliás quase tudo, né, em matéria de cultura vira show, né, em Paris. Mas esse era realmente espetacular, no sentido de espetáculo, não no sentido só de coisa extraordinária, porque ele usava o hipnotismo. E ele, então, hipnotizava, chamava uma histérica, que vinha lá babando, em suma, né, toda
Eram mulheres internadas há muito tempo, então estavam deterioradas fisicamente e tal. E mostrava que ela não era capaz de fazer uma série de coisas, né? Havia uma série de inibições nos seus movimentos e etc, etc. Ele hipnotizava a mulher e dizia, agora anda. E ela andava. Agora fala. E ela falava. Né? Bom, diante de todos. Não era nenhum truque, né, de circo. Embora o hipnotismo na época fosse considerado uma coisa um pouco assim de show de variedades. Mas ele descobriu o uso médico do hipnotismo. Né? E aí o que ele fazia? Dava uma ordem, quando você acordar, você vai continuar andando. A esse fenômeno chama-se sugestão pós-hipnótica. E era o que acontecia. Uhum. Bom, depois a mulher voltava, obviamente, ao seu estado anterior. Aí ele fazia o contrário, chamava alguém da plateia. Né? Quem nasceu dia 20 de janeiro? Eu! Então vem aqui. Bom, aí ele dizia, vou hipnotizar o senhor. Pois não, hipnotizava o indivíduo. Agora, quando o senhor acordar, não vai conseguir caminhar. E o homem não conseguia caminhar. Ou seja, não apenas ele removia temporariamente os sintomas histéricos por meio do hipnotismo, mas ainda ele criava sintomas histéricos em quem não os tinha por meio do hipnotismo. E, através da sugestão pós-hipnótica, esse efeito perdurava ainda por algum tempo. Bom, Freud vai estudar com esse sujeito em Paris, ele ganha uma bolsa de estudos lá na Faculdade de Viena, pós-graduação, digamos assim, uma bolsa sanduíche, literalmente. É verdade, ele fica 6 meses em Paris, né? Pago pela Universidade, pela Escola de Medicina de Viena. E ele acaba vendo isso, ele não tinha intenção originalmente de estudar com Charcot, mas ele acaba descobrindo que esse homem está lá, e ele fica muito impressionado. E como ele era formado na escola científica mais rigorosa possível, né, que era a escola do Helmholtz Brück, que é um professor de fisiologia de quem ele fala na interpretação dos sonhos, que o ensinou a observar, a fazer hipóteses, enfim, ele era fisiologista, ele trabalhou vários anos estudando no laboratório desse Brück e só parou de ser, não se dedicou à fisiologia de pesquisa porque precisava sustentar a família. Né? Então, aí ele resolve então tomar a sério. Bom, o próprio Charcot havia escrito sobre isso. O Freud traduziu para o alemão um livro dele que se chama Leçon du Mardi, as aulas da terça-feira, né? Onde ele comentava, discutia, claro que era um médico e não fazia isso só pelo espetáculo. Ele tentou encontrar motivos e causas tanto para os fenômenos histéricos, que ele dizia são claramente psicológicos, não tem nada de orgânico, e o grande problema da histeria é o salto do psíquico no orgânico, como ele dizia. Por como alguma coisa manifestamente psíquica se transforma em algo corporal. Esse é o problema da histeria. Não tem nada que procurar lesão no cérebro do histérico morto, não vai encontrar nada mesmo, porque não é lá que... Né? E aí, mas ele não conseguiu ir longe, mais longe do que isso. Ele era um extraordinário observador, fez observações finíssimas, descrevia com grande precisão os vários tipos de problemas, enfim. Mas ele não era uma cabeça teórica, né? No sentido, quer dizer, procurou explicações, mas não foi capaz de criar uma coisa como depois Freud foi, né? Pois bem, um dia... o jovem Freud chega para o Charcot e diz, mas professor, como se explica isso? Né? Isso é contrário às teorias. Né, Ele respondeu, Freud explica. Não, ele respondeu, la théorie c'est bon, mais ça n'empêche pas d'exister. Ou seja, teorias são ótimas, mas isso não impede que exista. E Freud, como dizia minha avó, se lo escuchou, entendeu? Ouviu. E o resto da vida ele se guiou por esse princípio. A teoria é ótima, mas isso não impede de existir. Mesmo quando a teoria é uma teoria científica, é assim, se existe isto, vamos observar, vamos tentar encontrar uma teoria, uma explicação natural, né, que amplie, por assim dizer, o escopo dos objetos cientificamente estudáveis. E o que Freud fez, para responder a tua pergunta, então, concluindo, foi, de certa maneira, trazer o psiquismo, né, para o campo da observação, eu diria, científica, né,
e tentar encontrar, primeiro, hipóteses que explicassem os fenômenos que ele observava, não só na histeria, mas ainda depois nas outras neuroses, os diferentes sintomas, comportamentos, fantasias, etc. E foi assim que ele chegou a formular um corpo teórico bastante considerável, que é a psicanálise, e que ele foi reformulando, modificando e ampliando ao longo de 50 anos de estudo. São 24 volumes nas obras completas, né? Mais 6.000 páginas de cartas, que também são muito importantes do ponto de vista científico, muitas delas. Então, é alguém que modificou, ampliou, refinou, refutou-se a si próprio várias vezes, né? Quando determinadas hipóteses que ele levantava depois, num certo momento, se verificavam inadequadas, ele dizia, bom, então eu errei, mas onde eu errei e por que eu errei? E ao tentar corrigir o erro, como em qualquer atividade científica, ele acaba descobrindo novas verdades, né? E refinando o seu método. Então, ele, por um lado, criou esse corpo teórico, né, de hipóteses interligadas e bastante sofisticadas sobre a alma humana, psicoanálise, né? E, ao mesmo tempo, conseguiu criar um método capaz de intervir nisso. E partindo do Charcot, ele disse, bom, se as pessoas agem por sugestão pós-hipnótica, mas não sabem que estão em sugestão pós-hipnótica, isso, obviamente, só pode estar dentro da mente deles, mas num lugar inacessível à consciência. Chamemos a este lugar inconsciente. E vamos ver, vamos supor que ele exista. Supor que ele exista por quê? Porque sem essa suposição não há explicação. Né? O cara não está mentindo, não está mancomunado com o Charcot. Eu mesmo consigo fazer isso, né, quando a minha hipnose dá certo. Por sorte, ele não era bom hipnotizador. E um dia, né, no consultório, uma mulher disse, olha, doutor, deixa, eu sei, o que você quer? Você quer que eu fale? Né? Eu falo, mas não precisa me hipnotizar, deixa eu falar. Né? Essa mulher chamava-se Emma, assim ele deu esse nome para ela, e ela inventou o método da livre associação. Por quê? Porque Freud se dá conta também de que boa parte desses comportamentos, no momento em que as pessoas... Ele começa, então, eu vou colocar a coisa de outro jeito. Quando ele inventa, propõe essa hipótese do inconsciente, diz, bom, então eu tenho que deixar as pessoas tentarem se lembrar do que foi que aconteceu, qual seria o trauma, ou alguma coisa do gênero, que as fez ficarem desse jeito. Bom, elas não lembram, mas e se as lembranças estiverem no tal inconsciente? Vamos usar a hipnose para tentar descobrir. Já é uma ampliação científica, né, de um método que ele descobre. E ele então começa a hipnotizar e pergunta para as pessoas como foi que começou esse sintoma, como qualquer anamnese médica. Está doendo? Quando começou a doer? Onde dói? Etc. Né? Como foi que... Aí as pessoas começavam a contar lembranças que não eram conscientes. Na verdade, foi um amigo dele, um sujeito chamado Breuer, que era um grande médico vienense da época, que havia testado esse método, e criado de certa maneira, com uma paciente histérica a quem ele chamou de Ana O. O com ponto. Né? E Freud fica sabendo disso, né? E procura Breuer e se informa sobre esse método, e os dois vão então, ele refina, amplia, aplica com sistematicidade, faz observações, anotações e tal, e os dois acabam escrevendo um livro conjunto que saiu em 1895 que se chama Estudos sobre a Histeria e que é um dos marcos iniciais da psicanálise. Né? Bom, então, à medida que essas mulheres vão falando, ele começa a ficar assombrado porque grande parte dessas memórias e lembranças tem um conteúdo sexual. E um conteúdo sexual, do ponto de vista das pacientes, altamente condenável. Não que elas estivessem imaginando transar a papai. Isso daí ainda não era assim. Né? Mas um exemplo era, por exemplo, uma moça que o pai estava doente e ela tinha que cuidar do pai e na casa ao lado tem uma festa. E aí, enquanto o pai está lá, enfim, sofrendo, ela resolve dançar, não sei o que, ela começa a dançar sozinha e tal. Aí o pai tem um desmaio. Ela vai, acode ao pai e tal, e no dia seguinte ela não consegue mais andar. Bom, muito resumidamente, o que Freud hipotetiza ela se sentiu culpada e se puniu, né, bem à maneira de Dante Alighieri, né, por onde ela pecou. Ela foi dançar, é a perna que não funciona. Né? Então, estou resumindo, né, obviamente, mas assim, no essencial é isso. Então, do que ele se dá conta? De que existe um sentido nos sintomas
Esse sentido está ligado a fatos passados, considerados intoleráveis, insuportáveis, e dos quais, de alguma maneira, a mente se livra empurrando para debaixo do tapete. A esse fenômeno ele chamou recalque, Verdrängung. Né? Empurra, pressão, Drang, é a pressão. Né? Só que, né, como sempre, né, você expulsa alguma coisa pela porta, ela volta pela janela, né, e então os fenômenos teriam a sua origem num processo que ele chamou, né, como se fosse um vetor. Né? Você tem o reprimido ou recalcado e as forças recalcantes, aquilo que mantém lá embaixo, que ele atribuiu ao ego, né, a nossa consciência, a condenação moral. Né? Eu não posso dançar com meu pai desmaiado, certo? Então, quem diz isso não é o desejo de dançar. Né? Há uma oposição, um conflito entre um desejo e algo que se opõe a esse desejo, que pode ser a consciência moral ou qualquer outra faculdade psíquica. Né? Então, o resultado desse conflito é que uma parte, o desejo é recalcado, mas ele, de uma maneira ou de outra, se manifesta num retorno do recalcado, num retorno do reprimido, e o resultado dessas duas forças é um vetor, que é o sintoma. De maneira muito sumária, essa é a hipótese básica. Com base nisso, ele vai estudar um monte de fenômenos psíquicos, os sonhos, os atos falhos, as alucinações, as atitudes das crianças, os relacionamentos e etc, 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 né? Criando justamente com isso a psicanálise. Mas as hipóteses básicas são muito simples. Ora, além disso, ele, uma vez dispondo desse corpo instrumental de hipóteses, ele vai, e graças à observação da Emma, deixa eu falar, para de tentar me hipnotizar, deixa que eu falo sozinha, e muito humildemente, né, como convém a um bom cientista, ele acata, ele diz, tá bom, ela tem razão, eu não sei hipnotizar direito, deixa ela falar, vamos ver o que acontece. E aí, ao ouvir as pessoas falando, né, nesse regime de livre associação, do tempo da hipnose sobrou o divã na psicanálise, que as pessoas se deitavam, né, relaxa naquela penumbra, não sei o quê, o relógio, o tic-tac, né, e ele ficava atrás, né, para deixar a pessoa à vontade, digamos assim, não se sentir inibida. Da mesma coisa, quando as mulheres começaram a falar sem o tic-tac, sem o método hipnótico, ele também ficava atrás por uma razão de discrição, é um homem vitoriano. Né? Então, esse dispositivo se manteve até hoje e, de fato, ajuda, né, a pessoa que está deitada no divã, não tem estímulos externos, vamos dizer assim, o analista está quieto, não tem barulho, não toca o telefone, né, ninguém está chamando na porta. De vez em quando aparece um passarinho na janela, mas isso daí é incorporado nas associações se a pessoa enxerga o passarinho. Né? Bem, então, com isso ele vai induzindo nas pessoas, ou permitindo que ocorra um afrouxamento dos controles egóicos. Renato, deixa eu te interromper, a gente está com o tempo avançado. Eu queria te dizer o seguinte, primeiro, eu acho que a gente foi muito didático, quer dizer, eu acho que deu tanto o aspecto histórico como o aspecto, chegando já no século XX, do que o Freud nos apresentou e se enraizou. Eu queria destacar alguns pontinhos, né, que a gente vai ter que voltar num segundo Nova Estela aqui, bacanas em termos da gente pensar, em termos de epistemologia e história da ciência, com relações com outros programas que a gente já realizou, assim, e com estudos que a gente faz lá na Marquês de Paranaguá. Por exemplo, quando você coloca a relação entre a literatura, né, e a história da psicanálise, é interessante isso, porque hoje em dia, em termos de história da física, matemática, química, biologia, você não imagina o quanto a gente tem trabalhado com a fronteira entre a história da arte e a história da física. Né? Uhum. Por exemplo, você tem uma ideia, perspectiva, né, que a gente fala, a editora perspectiva, mas a perspectiva geométrica, né, ela tem séculos onde que é difícil dizer se ela era uma atividade da pintura, tá certo? Ou uma atividade da física. Uhum. A geometria começou a entrar... Então, vai longe, quer dizer, essa questão da fronteira, né, histórica entre arte e ciência. Né? E sempre a gente foi mais pelo esse lado, como eu falei, no caso da física, da pintura, e você nos trouxe assim, a importância da literatura. Né? Nós temos aqui um grande inspirador, que era o Mário Schember, né, que sempre colocava que essa fronteira, né, para ele não existia. Né? Ele era um crítico de arte e era um físico. Né? E isso valia para ele tanto para
a física, mas como, inclusive, para a psicanálise, né? Alguns estudos relativos à ciência, à origem da ciência. Então esse é um ponto. O segundo ponto muito bacana que você colocou, e que muita gente desconhece, né? É que a física também, a eletricidade, né? Quando ela aparece, no século um pouquinho antes da psicanálise, mas ela vai surgindo na Europa, principalmente na Inglaterra, a Royal Society era parecido com o que você falou com espetáculos, circos, né? Quer dizer, grandes pessoas que depois se tornaram cientistas famosos. Faraday e outros. Faraday, exatamente. Eles apresentavam, até para... isso que eu tô falando, não é só questão... tem gente que fala, não, para eles conseguirem o financiamento. Também é verdade, né? Mas também para eles ganharem, como você falou, credibilidade. Eles apresentavam, né? Quer dizer, aquilo podia estar num circo, realmente estava também, né? Então, essa questão da ciência ir se apresentando ao mundo e ser permeada por um lado espetacular, que hoje em dia... Isso é uma hipótese minha, assim, pode ser até traduzido com capa da Veja, claro, programa global, tá certo? Não aqui o Nova Estela. Outros tipos de abordagens da ciência que não são profundos, não são, às vezes nem... Mas chamam a atenção, né? Chamam a atenção. Quando passa no Fantástico uma notícia bem feita, né, sei lá, sobre um assunto científico qualquer, você tem, sei lá, quantos milhões de pessoas que não teriam acesso a essa informação, ficam sabendo que existe, tem uma vaga ideia, né, do que é, e se quiserem se aprofundar. Então, isso que eu falo, a tua abordagem também nos dá uma brecha para a gente pensar esse tema. E, encerrando, né, quando você chega já em Freud, né, quando você coloca o fato dele ele refutar e ser uma teoria, isso tem também muito a ver, tem a teoria popperiana da falsibilidade, quer dizer, o conhecimento científico, se é científico, se ele pudesse ser derrubado, que é engraçado. Mas nós vamos ter que deixar para um segundo programa. Nova Estela Ciência e Debate se despede hoje com um brilhante bate-papo aqui, uma aula do professor Renato Mezan, da PUC São Paulo, e a gente espera, como na época das novas estelas lá, novas estrelas, né, na Renascença, que a gente tenha também um pouco de novas estrelas no século XXI para pensar a ciência na sua perspectiva histórica, presente e futuro.